Professor Irineu, professor Moretti, muito obrigada por concederem essa entrevista para a PUFSC. Para começar, professor Irineu, o senhor é o atual reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria saber o que motivou o senhor a se candidatar à reeleição. Nós fizemos um trabalho importante antes de chegar à reitoria, né? Tivemos uma discussão muito importante com a comunidade universitária, participamos de 4 eleições e, ao chegar à reitoria, nós observamos a necessidade de muita coisa para construir e verificamos que o nosso grupo tem muito a contribuir para a universidade. Nesse sentido, várias políticas que nós implantamos não foram ainda, que nós aprovamos no Conselho Universitário, não foram ainda totalmente as ações desenvolvidas, né? Então, muitas políticas, como, por exemplo, a internacionalização, que aprovamos recentemente, precisamos implementá-la, a política de segurança da universidade, que é um ponto bem importante, né? Precisamos também regulamentá-la, e depois também de estudar bastante a situação da universidade, um tema bastante relevante é a evasão. Então, temos uma ação que vai para o Conselho Universitário nos próximos dias, que é exatamente uma política de acompanhamento em cada centro dos estudantes que estão faltando às aulas ou que estão sendo reprovados em algumas disciplinas, ou enfim, uma comissão para cada centro fazer uma avaliação, fazer o acompanhamento dos seus estudantes. Naturalmente, a questão orçamentária é uma questão que chama muita atenção. Nós temos uma proposta junto à Andifes também, trabalhamos assim como na lista tríplice. Então, temos um trabalho aqui interno e um trabalho também nacionalmente que estamos fazendo, buscando também apoio da bancada catarinense, do Congresso Nacional, do MEC, da Andifes, e temos então motivos para realmente completar, né, essas ações que foram tão importantes para a nossa universidade, e temos muitas propostas, né, claro, a defesa da universidade pública, a ampliação também da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e também as políticas de permanência estudantil que precisamos dar continuidade. O senhor mencionou o orçamento da universidade, essa é uma grande preocupação que a gente acompanha e já vem de muito tempo. Para uma futura próxima gestão do senhor, como que o senhor pretende otimizar o uso do orçamento que a UFSC já dispõe e também buscar por mais recursos? Otimizar é um exercício que nós fizemos ao longo desses 3 anos e meio, né? Já entramos com um corte de 12 milhões do governo Bolsonaro, já entramos no negativo, né? E ficamos esses anos negociando sempre com o Ministério da Educação, com o Congresso Nacional, buscando formas de suplementar, né? O governo suplementou em parte, mas aqui internamente nós desenvolvemos muitas ações importantes. Nós analisamos todos os contratos que a universidade tem, são 207 contratos, também fizemos uma economia de cerca de 5 milhões nos contratos, também fizemos uma economia nas diárias e passagens. Então, nós realmente temos essa preocupação e temos uma proposta, né, que está sendo discutida em Brasília, que é exatamente vincular o orçamento com o PIB, com o crescimento econômico do país, com uma cláusula que não teria redução de orçamento de um ano para outro, e sim, com o acréscimo do PIB, a universidade seria, então, contemplada com um orçamento de Estado, então seria para as universidades federais, né? Então, temos assim muito a fazer. De fato, a queda do orçamento, né, entre 2015 e 2025 foi em torno de 57%, aplicando os índices inflacionários, né? E é uma situação bastante drástica para a universidade. Então, precisamos contar com o apoio coletivo aqui da comunidade universitária, da sociedade, do parlamento, enfim, para mudarmos esse quadro e termos um orçamento digno para que a universidade continue funcionando regularmente, ensino, pesquisa e extensão, e todas as políticas de permanência e as políticas também de desenvolvimento social, enfim, que a universidade também tem muitas políticas importantes nessa área. Então, esse é um ponto bem importante, até porque acho que, mesmo que não toque diretamente, né, a pergunta, né, eu venho de um grupo e represento um grupo que estava, né, em outra posição política no início da gestão até um ano atrás, e justamente a união entre grupos que divergiam, né, e na verdade continuamos divergindo no sentido das críticas a como melhorar os processos, né, aparentemente nós não estaríamos juntos, né, nesse momento. Porém, há um ano atrás, houve o episódio da reabertura da emergência pediátrica e que só aconteceu justamente porque, tanto da parte da gestão, nós do Centro de Ciências de Saúde e dos outros 7 centros que
compõe conosco essa nova proposta do professor Irineu, né, e desse grupo amplo, para que a gente supere essa crise orçamentária. Isso é uma coisa bem importante, né, de destacar, até porque eu relatei uma moção que foi feita pelo próprio Conselho Universitário, né, em 2023, sobre a questão orçamentária da União, né, em relação às universidades federais, e ali eu historizo, inclusive o parecer é disponível para quem quiser consultar, que a gente tem esses problemas de orçamento. Eu historicizei desde Itamar para cá, mas a gente sabe que é mais antigo, né? E aí tem questões que são de cunho de articulação interinstitucional, né? O grupo, inclusive, né, acredito, é ruim falar da gente mesmo, né, mas pensando no porquê que eu estou hoje com o professor Irineu, uma das características do Centro de Ciências da Saúde, e eu estive à frente, né, de coordenação de curso, particularmente a pós-graduação 3 vezes, num programa que hoje é CAP6, fui chefe de departamento 2 vezes e hoje sou vice-diretor, né, de um centro que, claro, tem as características de ensino, de sala de aula, mas na verdade a gente gerencia um microsistema de saúde, né? E muitas dificuldades que eu poderia aqui inclusive enumerá-las, né, a gente tem falado disso, só foram resolvidas porque a partir do âmbito do Sistema Único de Saúde e da gestão pública, é claro que isso pode ser estendido e deve ser estendido em relação a políticas públicas gerais, a gente já está acostumado a fazer esse tipo de negociação com instâncias que têm garantido, por exemplo, as condições de estágio dos nossos estudantes do CCS, né, dos 6 cursos de graduação, junto aos aparelhos, tanto do estado de Santa Catarina quanto dos municípios onde particularmente o CCS está inserido aqui na Grande Florianópolis. E um ponto muito importante é o papel da vice-reitoria de assessorar e estar ao lado da reitoria, né, do professor Irineu, que já tem estado em Brasília muitas vezes, para articulações que não são muito aparentes, a não ser para quem é operador de políticas públicas em algum nível, né? Como nós da saúde, particularmente do CCS, há muito tempo, quem está em gestão e quem principalmente chegou em gestão em nível de direção, lida com essas operações, o papel da vice-reitoria vai ser também utilizar isso. Até agora o episódio da EBSER é um deles, né, que a gente fez um esforço coordenado de muita gente mesmo para que as questões fossem resolvidas, né, e elas foram, né, e principalmente a dedicação do professor Irineu, que passou o fim de semana e muitos dias para resolver um aparelho que era político, né, são decisões políticas. E isso mostra a capacidade de resposta que a nossa gestão está oferecendo para a comunidade, né? É uma gestão de continuidade, claro, a questão orçamentária ela é problemática, mas é problemático desde sempre, e não adianta a gente ter varinha de condão, né? A gente realmente precisa ter articulação em Brasília, articulação com o governo municipal, estadual, todos os âmbitos, e a nossa solução, ela passa por isso. Por quê? Porque se a gente for olhar, acho bem, pelo menos eu nunca fiz essa análise, mas eu desconheço qualquer gestão de reitoria que tenha terminado superavitária nos últimos anos todos, né? Talvez nos 65 anos de existência da universidade, né? A gente tem algumas dívidas, né? São gastos do orçamento da própria universidade que eles foram efeitos ao longo dos anos de processo. Por exemplo, o Reúne, que há necessidade de complementação, né, desde docente até orçamento, a questão dos aluguéis de Joinville e Blumenau em si, que eles são quase semelhantes ao volume de recurso que a gente não conseguiu dar conta na universidade. Então, se não existisse o aluguel de Joinville e Blumenau, a universidade teria terminado o ano passado 0-0, inclusive porque o professor Irineu teve coragem, e aí coragem tem a ver com a nossa composição, de tomar algumas atitudes que não são entendidas pelas pessoas automaticamente, né? Eu mesmo, como vice-diretor, o professor Fabrício Neves, que inclusive declarou apoio, tem um texto na PUFSC, né, Por que estamos juntos, né? A gente também não gostou da ideia de cortar as diárias, particularmente, né, vindas especificamente do 10º do centro, né? O professor Irineu, a alta gestão e todos nós temos viajado há mais de um ano sem esse recurso. Por quê? Porque a universidade não consegue dar conta e isso economizou milhões, né? Então, esse entendimento que gestão se faz com o pé no chão é algo que a nossa proposta tem, e a crise orçamentária passa por isso. Não há solução mágica, né? A gente tem ouvido algumas coisas por aí que nos deixam preocupados, inclusive de pessoas que passaram por gestões em nível de universidade, né? E que
tem alguns desconhecimentos, pelo menos no momento atual. Né? Então, essa é a ideia. Aqui no sindicato, a gente recebe uma série de demandas vindas da categoria docente em relação a condições de trabalho, ao dia a dia na universidade. Nos últimos meses, o principal assunto em pauta aqui foi a questão do plano de saúde, né, com o contrato emergencial ali feito com a Unimed em dezembro. A gente gostaria de saber o que está previsto em relação a isso, caso a sua gestão seja reeleita, professor, e como tornar também essa negociação do plano de saúde mais transparente e mais atrativa para os servidores. Uma pergunta bem importante, que é uma oportunidade que a universidade tem de esclarecer, né, toda essa situação da Unimed, que foi realmente uma situação bastante desagradável para todo mundo, né, para os docentes, para os técnicos, para os aposentados, para a reitoria, enfim, né, até para a própria Unimed, né, teve um desgaste bastante importante, né. Nós também começamos bem cedo com esse contrato, né? E ele demorou aí 1 ano e meio para ter uma resolução, mais ou menos 1 ano e meio para ter uma resolução. E claro, um dos motivos é que nas licitações iniciais, a Unimed não participou. Então isso foi um motivo que realmente ajudou a realmente dificultar e realmente demorar um pouco mais ainda a situação e tornar mais complexo, né? Como se uma licitação dessa natureza, a Unimed atualmente estava com um contrato com uma universidade, é a maior empresa, e por que ela não teria participado, né? O fato de ela não ter participado significou que não teve, chama-se deserto, enfim, né? Bem, não teve efeito, não tivemos empresas com capacidade de realmente concorrer a esse plano de saúde, que é um plano muito importante, né? Segunda licitação, também não. Bem, depois da segunda licitação, a universidade... Aí teve questões técnicas, não vou entrar em detalhes, mas foram feitas várias outras, digamos assim, ações dentro da legislação federal, da nova lei da licitação, e que chegou um momento que a universidade, então, poderia chamar todas as empresas, consultar todas as empresas, no caso, né, sem ser uma licitação, né, uma pesquisa mais qualitativa, digamos assim, falando dentro da academia, né? E aí a universidade, pela lei, ela poderá então escolher, né? Poderá escolher uma dessas empresas diante de um fato em que as pessoas da universidade, né? São 12 mil vidas, que a gente fala, né? Iriam ficar sem plano de saúde. Isso é muito grave. Tem pessoas com tratamento, iriam interromper o tratamento, enfim. E a própria PUFSC, né, fazendo o seu papel de sindicato, foi ao gabinete e falou, olha, precisamos continuar com a Unimed. Não é a Unimed, precisa continuar com o plano de saúde, porque é uma escolha pública, não dá para preferir. Muito bem, mas depois de toda essa discussão, dessas tratativas todas, de todo o procedimento legal, a universidade, dentro ainda do espírito da legislação da própria lei da nova licitação, ela tem essa faculdade de escolher, né? Então ela escolheu e fez um contrato emergencial. E nessa escolha, outras empresas também se apresentaram aí um pouco mais perto de ter a oportunidade de serem contempladas, digamos assim, né? Mas faltaram algumas questões aí, assim, de ter a capacidade de atendimento de todas essas pessoas, alguns problemas também de documentação, enfim. Tecnicamente, nessa análise qualitativa, recaiu então sobre a Unimed. E aí, aparentemente, estaria resolvida a situação, né? Fizemos uma licitação, fizemos uma escolha, foram avaliadas todas as questões. Só que quando nós assinamos o contrato, dia 2 de dezembro, tinha uma realidade, o pessoal tinha conhecimento da situação, que já era a Unimed, né? Quanto a mensalidade, quanto que seria mais ou menos, até seria um pouquinho menor, porque a mensalidade, estávamos 1 ano sem ter o reajuste, né? Mesmo se não tivesse esse contrato, normalmente teria um reajuste ali de 25%, 30%, que é o que acontece anualmente. Com essa nova contratação, não houve esse reajuste. Então, o reajuste foi lá menor, foi em torno de 5%, 6%, 7%. Por outro lado, teve a contrapartida, que até então eram 20%, passou agora para 50%, que é a nova modalidade de contrato da Unimed. Então, claro, ela não reajustou a mensalidade, mas buscou nos 50% compensar, né, digamos, do ponto de vista do equilíbrio financeiro, a explicação da empresa. Então, até aí, o fato de passar para 50% com participação chama um pouco a atenção, mas muitas pessoas ficaram até contentes que não tiveram um aumento de 30%, o plano ficou praticamente igual, alguns até reduziu um pouquinho e tal,
E aí só tinha reclamação que agora, quando eu for utilizar, vou pagar 50% de coparticipação. Muito bem. O que acontece? Acontece que quando chega no dia 18 de dezembro de 2025, aparece uma nova tabela, e aí a tabela não é da Unimed, é uma tabela nacional da saúde, tem lá um termo técnico e tal, mas para as pessoas comuns que eu digo para nós, leigos, né, me incluo, né, é uma tabela que aumentou o valor, que ela vai ao médico e vai, em vez de pagar tanto, vai pagar um pouco mais. Aí a Unimed, não, a tabela não é nossa, é uma tabela nova que chegou de Brasília, que tem a ver com a saúde pública, com o sistema de saúde, algo assim, né? E aí, nesse sentido, nós fomos verificar as reclamações, inclusive da própria PUFSC, né, que nos levava às reclamações de seus associados, de uma maneira bastante correta, que tinha reajuste de cerca de 300%. Então, isso não é admissível. Aí chamamos a Unimed, nem chamamos, eu, inclusive, com toda a equipe da comissão que tratou da matéria, a equipe da Prodegesp, a equipe do gabinete do reitor, da Pró-Reitoria de Administração, fomos lá na Unimed, fomos lá falar diretamente com a diretoria. Ficamos lá uma tarde debatendo, procurando entender o que estava acontecendo, e nós não conseguimos entender, porque a Unimed dizia que não era a Unimed que fez esse acréscimo, que foi uma tabela nova que surgiu, mas para a pessoa, para o professor, para a professora, para o técnico, enfim, para o pensionista que está ali, ele está indo, o médico está pagando mais. Depois de 5 reuniões, fizemos 5 reuniões que eu participei como reitor com a direção da Unimed. Depois de 5 reuniões, a Unimed, claro, vendo que estava errada, naturalmente, se propôs a fazer uma tabela diferenciada, se propôs que a maioria dos exames, dos custos das operações seria em torno de 5%, 6%, e tinha o valor maior que seria corrigido seria entre 40% e 47%, que seria a inflação e tal. E com isso, foi então, após essas 5 reuniões e mais muitas reuniões técnicas entre o corpo técnico da universidade e o corpo técnico da IBSER, chegou-se à conclusão que seria um caminho, porque até falamos que, no limite, a universidade iria judicializar, porque não pode assinar um contrato e depois ter outra realidade. E a comunidade, a PUFSC, o Sintufsc, enfim, legitimamente estava colocando que a reitoria teria assinado um contrato sem ler, né? E aí o que nós colocamos isso para a IBSER, né? Para a Unimed. E aí, com isso, a Unimed entendeu e falamos que não bastaria somente chegar a esse acordo, mas teria que devolver, então, o que foi cobrado a mais, fora do que nós assinamos dia 2 de dezembro, e teve esse compromisso, né, da Unimed de realmente devolver esses recursos. Ela está devolvendo, mas de vez em quando surge uma nova situação. A última vez que a PUFSC esteve com o gabinete, não sei se a senhora estava, mas teve uma professora que ainda colocou que tinha passado no médico e a consulta teria sido mais cara do que pagasse um médico particular. Então, até atendendo uma reivindicação da própria PUFSC, nós criamos uma comissão, além das comissões que tem de acompanhamento desses contratos, que por lei é uma obrigatoriedade. Nós criamos uma comissão especial formada pelos sindicatos, pela PUFSC, pelo Sintufsc, para acompanhar essa situação da Unimed. Então, hoje tem esse contrato, tem um pessoal representante da PUFSC. Essa semana ou semana que vem já tem uma reunião agendada, eu acho que é na próxima semana, para fazer esse acompanhamento. E quando chegarem essas situações que no dia a dia aconteça, já vamos encaminhar para essa comissão. Essa comissão tem o poder de também já discutir ali internamente com o pessoal da Unimed e já tentar ajustar essas situações. Esse é um ponto que a gente considera muito importante, né, com a participação da PUFSC, no caso, né, foi uma sugestão no final de 2024, numa reunião que teve lá no EFI, se a senhora estava lá, foi sugerida essa comissão. E agora aproveitamos a oportunidade, diante dessa situação, de colocar em prática essa comissão. E outra coisa que nós fizemos também é o seguinte: esse contrato da Unimed é um contrato emergencial, como eu falei no início. Ele vai terminar dia 31 de dezembro de 2026. Então, já abrimos uma nova licitação para plano de saúde. Não é a Unimed, é uma nova licitação para plano de saúde. Já temos em andamento esse processo de licitação.
está sendo coordenado pela pró-reitora Sandra, da Prodegesp, e pelo chefe de gabinete, professor Bernardo. Então, eu tenho cobrado isso, inclusive, quase que diariamente, a comissão de acompanhamento da Unimed e também o novo processo de licitação do plano de saúde. E ainda para realmente complementar essas informações, nós também estamos criando uma superintendência, já criamos inclusive, uma superintendência de atenção à saúde da comunidade universitária, que vai naturalmente auxiliar também nessa situação. Para quem não tem plano de saúde, vai ter a oportunidade de ter um atendimento público pela universidade. Está sendo criado em conjunto, respeitando as regras do SUS, não é um privilégio, é como se fosse criar um posto de saúde dentro da universidade. E é do ponto de vista do número de pessoas que fazem parte, se o professor quiser complementar, seria até importante, o número de pessoas que vão participar dessa atividade, né, que vão aproveitar esse serviço de saúde, esse número é em torno de 50 mil pessoas. Então, significa que vai ser atendido como se fosse atender um município com 50 mil pessoas. E as pessoas são de determinados municípios, mas vão trazer a sua necessidade, o seu registro para a universidade, para poder ser atendido pelo SUS, por meio dessa superintendência que vai atender a comunidade universitária. O senhor quer completar? Nesse aspecto, né, particularmente em relação a esse serviço, um dos cuidados e isso já está acontecendo, tá? Não é algo que é promessa de campanha. Não é proposta? Não, não é. Já é dessa gestão e eu falo aqui enquanto vice-diretor do CCS que acompanhou junto as tratativas. Foi um né? parceiro nesse trabalho conosco. Isso, inclusive, mostra essa capacidade que a gente tem de articulação e que a gente vai utilizar na própria gestão. Né? Já houve reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, com o município, para que simplesmente, aí é muito longo para eu explicar nesse momento, né, mas quem quiser podemos conversar, ao invés da gente ter a nossa filiação do território onde nós residimos, o município reorganiza para que a gente seja atendido com verba SUS aqui dentro. Como o professor Irineu falou, você tem tipo uma unidade básica de saúde aqui, e isso já existe em Florianópolis, essa é a questão. Tá? Não é uma coisa que não exista, tem a questão do Estado, por isso que a gente teve que falar com a Secretaria Estadual, porque aí são outras instâncias, mas a ideia é que a gente tenha um atendimento do SUS para toda a comunidade universitária e SUS mesmo, financiado pelo SUS. Paralelamente, né, já que eu estou usando essa palavra, eu não posso me furtar de dizer algumas coisas sobre essa questão dos planos de saúde. Né? Eu, pessoalmente, não tenho plano, eu sou usuário puro do SUS, até porque eu sou do Departamento de Saúde Pública, sou sanitarista e nunca tive plano, né, pelo menos nos últimos 10 anos, né, enquanto eu pude decidir essas questões, mas a gente entende que muita gente depende, principalmente pela questão de envelhecimento, famílias grandes, né? E aí tem uma questão bem importante. Não sei se hoje a gente tem no mercado qualquer opção de plano de saúde que não tenha coparticipação em níveis muito altos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a exigência da Unimed, a gente entende, as pessoas estão acostumadas, já têm seus tratamentos ali, e é uma situação que não pode ser rompida abruptamente. Porém, isso nos dá uma dificuldade de negociação. Né? Então, essa ideia do plano do contrato emergencial é muito boa, né? Mas efetivamente a comunidade universitária, e aí a gente conclama a UFSC para nos auxiliar, inclusive, enquanto comunidade ampla e gestão futuramente, né? Porque temos confiança nisso, para fazer a discussão e a conscientização da comunidade universitária de que quando a gente decide um operador de mercado, que é a Unimed, nós estamos reféns do interesse de mercado para esse operador. E não estou nem dizendo se eu sou a favor ou contra, porque eu acho que contrato é contrato, mas existem outras alternativas e elas devem ser abertas, né? De todo modo, né, ainda nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um outro órgão que poderia ter sido acionado, inclusive pela própria PUFSC. Qualquer membro, qualquer um que se sentiu prejudicado, inclusive pelo contrato atual, pode entrar na ANS contra a Unimed individualmente. Isso não depende somente da reitoria. Então, tem uma série de questões envolvidas nesse ponto,
que a gente precisa melhorar a cultura da universidade e, de novo, nós, enquanto chapa, somos defensores da saúde pública e isso é o mais importante para nós. Por isso, à medida desse outro sistema, da gente ter realmente alguma coisa em termo local e articulado com o SUS, ele não substitui a Unimed de forma alguma, da saúde suplementar, vamos dar os termos adequados, porém a gente tem que entender que, enquanto universidade pública, a gente tem que defender esse tipo de parâmetro. Então, não poderia deixar de dizer, inclusive por ser do Departamento de Saúde Pública. Obrigado, professor Moretti. Eu acho que enriqueceu a nossa resposta. Obrigado. Muito obrigado. Agora falando de propostas, né, da chapa de vocês para uma eventual futura gestão ou nova gestão, caso seja eleita. Como que será essa nova gestão? Como é que vocês estão pensando esse plano para a administração central da UFSC? Nós temos uma pauta, nosso programa é um programa bastante importante e nós costumamos dizer que, de fato, é o melhor programa que se apresentou, né, para a comunidade universitária, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar um programa há 4 anos, um programa bastante progressista, e agora aperfeiçoar esse programa com novos docentes, técnicos administrativos, estudantes que vieram a nos, digamos, fortalecer essa proposta, né? E nós temos essa defesa intransigente da universidade pública, né? Não aceitamos qualquer tipo de violência dentro da universidade, também temos uma preocupação forte com a extrema-direita, que de vez em quando vem à universidade agredir aqui os nossos estudantes, os nossos docentes e técnicos. Tivemos recentemente no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, agora no Centro de Ciências Biológicas. Inclusive, estamos nos posicionando, o professor Moretti se posicionou com um vídeo ontem, está gravando um vídeo se posicionando a respeito dessa situação. Claro, isso é apenas assim o que fortalece e que dá sentido ao nosso trabalho, que é a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. E nós temos no nosso programa atual, né, de gestão, uma política de permanência estudantil, né? E como eu falei na resposta anterior, também uma preocupação com a evasão. Então nós temos muitas políticas, falei na primeira resposta, na primeira pergunta, né? Temos muitas políticas em andamento, né? A política de segurança, precisamos melhorar muito, muito, muito a política de iluminação e de segurança. Nós falamos com todas as esferas de governo, do Estado, prefeitura, federal, estadual, municipal, poder judiciário, poder legislativo. Nós temos condições, né, e temos habilidade para dialogar com todos esses organismos públicos. E estamos dialogando nesse momento com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pedindo que seja fortalecida a iluminação nos entornos da universidade, que é um assunto bem importante. Estamos no diálogo franco e aberto, estamos contando com essa participação. Também em relação aos acessos, né, temos muitos problemas de ruas, calçadas quebradas, enfim, que inviabiliza o acesso para pessoas que têm alguma deficiência, no caso, né, pessoas com alguma deficiência. Isso também é um assunto bastante importante. Mas nós queremos, naturalmente, que a universidade ela seja realmente uma referência fundamental da comunidade, como formadora dos melhores quadros, como uma produtora da pesquisa, do ensino, da pesquisa, além do ensino, da pesquisa, da inovação pública, da ciência e tecnologia. E nós sabemos que temos condições de avançar muito nessa área da qualificação, da ligação com a comunidade e exatamente da transformação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Esse é o motivo que nos leva a realmente acreditar que esse projeto é um projeto que deu certo, né? Depois de 4 eleições nós fomos vitoriosos e achamos que 4 anos foi muito pouco, pelos 12 anos que lutamos para chegar à reitoria, e temos um conhecimento da área como pesquisador da área, no meu doutorado, o grupo de pesquisa é da área de gestão universitária, gestão pública. Temos certeza, né, que temos muito a contribuir, e a nossa dedicação, tanto minha quanto do professor Moretti, é uma dedicação integral à Universidade Federal de Santa Catarina, e temos certeza, então, que esses 4 anos será uma forma de coroarmos assim, a melhor gestão da Universidade Federal de Santa Catarina. Já é considerada a melhor gestão do ponto de vista da democracia, do acesso, né? Mas nós queremos a melhor gestão também em relação, com todas as dificuldades orçamentárias, em relação ao cuidado dos prédios, à manutenção, à qualidade de vida para os docentes, os técnicos administrativos e para os nossos estudantes.
Não sei se o professor gostaria de Sim, complementar. se eu puder acrescentar, né, e claro, né, tudo que o professor Irineu coloca é a visão que nós temos, é bem importante ressaltar o processo de construção das propostas, né, porque foi um processo que envolveu em torno de 300 pessoas, né, pelo menos, professor Irineu, em 16 grupos de trabalho que escrutinaram a gestão, num primeiro momento, de novembro, dezembro até janeiro, né, junto conosco que nos somamos. Né? Então, quando eu menciono esses 7 grupos, 7 centros, né, é um volume grande de pessoas que envolve muita gente na lista de apoiadores nossos, e como nós estávamos na possibilidade, inclusive, de olhar criticamente, né, porque como o professor Fabrício coloca no texto dele, inclusive, da parte da gestão atual, houve uma completa abertura de todas as caixas pretas, todos os problemas, para que a gente entendesse também, né, e fosse consciente, inclusive, né, porque é o que a gente tem dito, a gente teve que ter muita coragem nesse processo. Né, e uma das coragens foi por parte da gestão atual de abrir mesmo as coisas e discutir de coração aberto o que a gente enxergava e o que eles nos ofereciam. E por outro lado, da nossa parte também, colocar o pé no chão e saber o que dá ou não dá para fazer pela universidade. No entanto, não será a mesma gestão, porque nós propusemos coisas diferentes, então o programa retrata isso, né, Irineu? E é um programa de mais de 300 propostas, cada uma delas foi observada, construída, né, mas muito minuciosamente, várias vezes. Eu até me perdi no tanto de reunião que nós fizemos para não nos comprometermos a nada que não estivesse ali, até porque parte do trabalho da gestão, e que não é nosso, foi olhar o programa anterior e realmente pontuar, isso foi feito, isso não foi feito, isso foi parcialmente, isso não deu certo. E além de nós darmos sugestões, os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, porque somos todos trabalhadores, isso a gente deve lembrar, somos trabalhadores no mundo do trabalho, independente de tais ou docentes, servidores públicos, né? E por parte da gestão também teve inovações, porque quem viveu 4 anos e soube o dia a dia de cada um dos problemas, né, cada coisa que estourou, também tem uma opinião de como poderia ser melhorada. E fruto disso surge o nosso programa, que, diga-se de passagem, a gente precisa registrar essas coisas, né, até porque é momento eleitoral, foi o único programa que estava disponível a toda a comunidade universitária de maneira virtual desde o primeiro dia de campanha. Na quarta-feira, quando nós começamos oficialmente a campanha, todas as candidaturas, esse programa já estava no ar. Né? Então, e por quê? Porque foi um trabalho de muitas mãos. E lá tem inúmeras inovações, inúmeras coisas muito boas. Uma delas, particularmente, né, pensando na categoria docente, né, da qual nós fazemos parte, é a revisão do PAD. Né? O PAD é um processo burocrático extremamente desgastante, ultra importante, inclusive em termos de transparência, de negociações internas nos departamentos, nos cursos. Porém, ele não retrata a realidade. A gente passa 3 meses programando uma coisa, depois a gente tem que baixar para 40 horas e vai desde essa questão própria da carga horária até a possibilidade da gente inserir atividades que realmente estejam dentro do cotidiano. Muitas comissões, às vezes, elas se reúnem 2 vezes no semestre e, se for olhar pela regra do PAD, você tem que dar carga horária semanal e, na verdade, elas são pontuais. Então, esse aperfeiçoamento ele vai ser discutido com a comunidade universitária como um todo. É um processo que não vai ser rápido, né, professor Irineu, mas que vai melhorar a qualidade de vida dos gestores, dos docentes, dos estudantes, dos técnicos, porque a gente sabe que está envolvido. Além disso, tem outras propostas. Então, convido a cada um e cada uma, né, a acessar o site e observar, até porque é tanta coisa que realmente não tem como a gente, nesses poucos minutos, infelizmente, retratar. Né? Ou ainda bem, né, porque a gente está olhando uma gestão como um todo, né, não coisas particulares. Né? Obrigado, professor Moretti. Falando de futuro agora, vamos para a última pergunta, mas que mudanças a gente pode esperar na Universidade Federal de Santa Catarina ao final de 4 anos, caso a chapa de vocês seja eleita? Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, né, já há muito tempo, né, para realmente construir uma universidade de fato que atenda às necessidades da sociedade, uma universidade que também tenha coragem de mudar os seus próprios currículos, né, considerando
a realidade do mercado, a realidade da sociedade, né? Não pode pensar só no mercado, a universidade tem que pensar no mercado, mas pensar na sociedade como um todo, porque ela existe, inclusive, não para ser atrelada ao mercado, mas para conduzir os destinos de um país, enfim. Então temos que pensar na dimensão social, na dimensão pública, e a responsabilidade que a universidade tem, como eu falei no início, né? É na universidade que ocorre a formação dos melhores quadros, né, para a sociedade, e também é onde acontecem as pesquisas científicas, enfim, a produção da ciência, da tecnologia, da inovação. Então, o que nós esperamos, né, professor Moretti, daqui a 4 anos, é uma universidade democrática, uma universidade que seja uma referência para o país. Nós vamos trabalhar para que a UFSC seja a melhor universidade entre as federais. Hoje ela é a 4ª. Mas nós temos condições, com essa parceria com o professor Moretti, com também vários outros centros que estão nos apoiando, diferentemente da gestão anterior, que tínhamos apenas 3 centros nos apoiando, agora temos praticamente a metade das unidades acadêmicas da universidade nos apoiando, então significa que teremos condições de avançar um pouco mais e realmente, além de ser uma universidade de qualidade, né, transformar a nossa universidade na melhor universidade pública federal do país e realmente melhorar o acesso à universidade, tanto o acesso das pessoas ingressarem na universidade, como também a questão física, né? Nós temos uma dificuldade aí que é a acessibilidade, né? E também ampliar os programas de permanência estudantil para que os estudantes que ingressam aqui tenham condições de ter uma formação de qualidade, mas que chegam até o final do curso e levem o seu diploma e consigam se formar para, de fato, ter uma mudança na sociedade. Nos assusta, não querendo aqui polemizar, assim, algumas propostas que nós tivemos a oportunidade de discutir, que tem algumas chapas propondo, vamos criar mais uma pró-reitoria de infraestrutura. Todo mundo quer criar mais pró-reitorias, mas a realidade do país, a realidade das funções comissionadas, gratificadas, dos cargos de direção, não existe um espaço, né, para aumentar uma pró-reitoria. Hoje precisa ter uma mudança no quantitativo dos cargos de pró-reitorias, que precisa passar pelo Congresso Nacional, porque vai ampliar o número de cargos. Então, assim, nos preocupa essas propostas, na verdade. De onde, né? Tira, né? De onde tira o cargo gratificado para a função. E aí, quem recebe, a comunidade que não conhece, acha muito bom você criar. Nós temos hoje 8 pró-reitorias, vamos criar mais uma, vai ser 9 pró-reitorias. Então, quem propõe teria que dizer, para criar uma 9ª pró-reitoria, porque está já realmente consolidado no Ministério da Educação esse número de 8 pró-reitorias, no caso, né? Então, para criar mais uma pró-reitoria, teria que extinguir uma outra pró-reitoria. Então, quem faz uma proposta dessa teria que ter a capacidade de dizer, vamos criar uma pró-reitoria de infraestrutura e vamos excluir a pró-reitoria de gestão de pessoas, ou a pró-reitoria de administração, ou a pró-reitoria de pesquisa. Então, assim, nós estamos numa universidade pública, uma universidade federal, uma universidade de qualidade, que não há espaço nessa universidade para esse tipo de procedimento, esse tipo de proposta. Nós somos bem claros, nós queremos ampliar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, queremos que os processos de inclusão sejam ampliados, as ações afirmativas, e queremos uma política de qualidade de vida para os docentes, técnicos administrativos, e uma política de permanência para os nossos estudantes. É isso que nós estamos vendo 4 anos à frente da nossa universidade. Professor Moretti. E particularmente, né, uma universidade que entende as limitações que ela tem, mas ao mesmo tempo não se sente constrangido de buscar outras soluções, que, como o professor Irineu disse, tenha todas as perspectivas de todas as pessoas em conjunto e podendo realmente desenvolver suas atividades, porque efetivamente a visão que nós temos é que a gente precisa melhorar todas essas coisas que foram apresentadas e temos coragem de admiti-las e de buscar soluções. Até porque a universidade que a gente espera em 4 anos entregar, né, à comunidade é uma universidade que não seja de ninguém, ela não tenha dono, na verdade, que ela inclua todas e todos em todos os aspectos e que ela esteja conectada, que ela esteja em interligação tanto com as questões de tecnologia, de mercado, de infraestrutura, de melhoria mesmo, porque é um problema e não é só da nossa federal. A nossa federal é uma federal de 65 anos, é incomparável com universidades mais recentes, às vezes tem esse tipo de comparação. Porém, a gente deve lembrar
que existem estruturas, existe orçamento, existem salas, paredes, mas é gente que faz a universidade. São trabalhadores e trabalhadoras da educação que mantêm essa universidade em pé todos os dias. Essas questões, né, do cotidiano, quando a gente fala de Unimed, quando a gente fala da saúde das pessoas e das famílias, a gente está falando para muito além da questão de vir aqui, cumprir seu horário, né? A universidade, ela literalmente é a vida de cada um de nós. Então, é nessa perspectiva que a gente tem certeza que será tocada a nossa gestão e em 4 anos nos entregaremos a UFSC, mas muito, muito melhor do que ela está hoje. Com pé no chão e ousadia de, inclusive, admitir que às vezes a gente precisa realmente baixar o tom e estar juntas para algo melhor. Então eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar com vocês aqui. Realmente é muito interessante essa forma. Então a PUFSC, a sensibilidade de chamar as candidaturas para conversar, isso é parte do processo democrático fundamental. Convidar a cada uma e cada uma a ler o nosso programa na íntegra, escrutinar as propostas e nos questionar. Isso eu gostaria de deixar de mensagem. Venham conversar comigo, professor Irineu, sobre cada uma das propostas. Tá? Quem tiver dúvida. E, por favor, né, aqueles e aquelas que se sentirem mobilizados, sensibilizados, que entenderem que é a união que pode fazer com que essa universidade seja melhor, né, que votem em 52 no dia 1º de abril. Da mesma forma, como o professor Moretti coloca muito bem, né, nós gostaríamos de ressaltar mais uma vez que o nosso programa ele foi muito bem discutido com quase 300 pessoas, docentes, estudantes e técnicos, e nós tivemos o cuidado, como gestão, de analisar cada proposta e debatemos em longas horas cada proposta. Então, no nosso programa não tem nenhuma proposta que alguém pode chegar e dizer essa proposta não é possível ser executada. Todas as propostas são viáveis, né? Por isso que eu falei a história das pró-reitorias, porque, na verdade, nós temos 9 pró-reitorias, conseguimos criar a PROAF, fomos uma das únicas universidades que ficaram, inclusive, com um número maior de pró-reitorias. Mas vai ser muito difícil, hoje, como está consolidado esses cargos, o governo deu, inclusive, agora, recentemente, mais uma gratificação para cada universidade, para compensar, até espelhado na nossa universidade, que tinha PROAF, para que as universidades tenham condições de ter uma pró-reitoria também de ações afirmativas e equidade. Então, hoje, prometer mais uma pró-reitoria chega a ser uma irresponsabilidade, como não é falta de conhecimento, né, realmente chega a ser uma irresponsabilidade. Então, o nosso destaque é para dizer que as nossas propostas são propostas todas viáveis, analisadas tecnicamente antes da divulgação do programa. E, naturalmente, pedir o apoio, pedir o voto mesmo, né, porque só vai acontecer se tivermos o voto da maioria da comunidade universitária, para mais 4 anos de gestão, e prometemos aí, professor Moretti, a dedicação maior ainda à nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada, muito bom.